Bem, meus amados e amadas, essa palavra, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Vamos ler com a ajuda de Deus e da guia do Espírito Santo. O título é A Questão do Tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes, de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, se retiraram. Meus amados, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, como hoje, né? Qualquer coisa que você falar de errado, hoje você está preso. Então, se o Senhor Jesus Cristo dissesse que não era para dar tributo a César, era capaz dos romanos prenderem ele, né? Porque tem que pagar imposto. E aqui está falando de imposto, né? Se é lícito pagar imposto, é claro que todos nós devemos pagar nossos impostos em dias como servos de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as autoridades. Dai a César o que é de César, quer dizer, dá ao governo o que é deles, né? Eles que fazem o dinheiro, eles que recebem o dinheiro. Então, nós temos que estar livres disso aí, isentos. Agora, dai a Deus o que é de Deus, né? Dar a Deus o que é de Deus, muitos entendem que é devolver o dízimo. Devolver o dízimo. Essa palavra devolver o dízimo, isso dá nojo para mim. Eu tenho nojo dessa palavra, devolver o dízimo. Nunca se foi devolver dízimo para ninguém. Nem para Deus, nem para pastor, nem para ninguém. Isso aí não existe. Os israelitas eram, por lei, obrigados a pagarem dízimos para seus irmãos, que eram os levitas, para que houvesse mantimento para os sacerdotes. E o sacerdote, com esse mantimento, ele sustentava as viúvas, os necessitados, os estrangeiros e eles mesmos. Por quê? Porque existia muita viúva, muito órfão, porque existia muita guerra. Então esse dinheiro não era para devolver, era para pagar. Porque ninguém devolve dízimo a Deus, ninguém. Ninguém devolve dízimo a Deus, porque não tem como entregar na mão dele. Ah, mas se entrega na mão do pastor que está entregando a Deus. Conversa fiada. Pastor aqui nenhum representa Deus. O único bom pastor que existiu, puro, verdadeiro, sem mácula, chamava Jesus Cristo. Qual o outro? Me mostra um desses daí, que seja puro e verdadeiro, que não tenha mácula. A palavra de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não tem como se devolver dinheiro para Deus, entregar na mão de Deus. Não tem. Ah, mas a palavra diz que tem que trazer todos os dias na casa do Senhor, né? Está dizendo para entregar na casa do Senhor. Não é para Deus, é para entregar na casa, para que haja mantimento dentro da casa. Mas dízimo não é dinheiro, é mantimento. Eu sempre falei isso, já mostrei aqui no canal Interessante, que dízimo é alimento. Dai a Deus o que é de Deus são as obras espirituais. Deus se agrada de obras espirituais. Fidelidade, caridade, humildade. As obras do Espírito Santo são essas. Gálatas 5. É porque tem muita gente, meus amados, que gosta de fazer polêmica com as coisas de Deus e não entende nada da palavra de Deus. Nada. Só entende o que ele quer entender. E outros entendem, mas querem tomar dinheiro e fazem cabresto em pessoas que não sabem nada da vida.
capítulo 5 de Gálatas, do versículo 22 em diante. Mas os frutos do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não existe lei contra essas coisas. Se você pratica essas coisas, não existe lei que te derrube, não existe nada que te possa te tirar da mão do Senhor. Por quê? Porque você está praticando aquilo que Deus se agrada. São sacrifícios espirituais, é você deixar a vida do mundo para servir a Deus. É isso que Ele quer. Então dê a César o que é de César, paga os impostos para o governo, e a Deus não é dinheiro, que Deus não está interessado em dinheiro, Deus não quer saber de dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus quer saber do teu coração, da tua pureza, da tua santidade. Será que isso é difícil de entender? É muito difícil de entender para aqueles que são cegos, aqueles que nunca querem entender. Por isso que Jesus Cristo disse: veem com os olhos, mas não enxergam, né? Tem ouvidos, mas não escutam. Não adianta. Não adianta, porque nunca vão entender. Eu posso mostrar aqui 500 versículos dizendo que não é para se dar dízimo, que a pessoa diz: mas eu dou meu dízimo. Então a pessoa é tapada, a palavra de Deus ela é fechada. Enquanto ela não se converter, não ver a verdadeira palavra de Deus, ela vai continuar nesse erro. Tem outra parte também, lá em Mateus 17, que Jesus Cristo manda pagar o imposto. Louvado seja Deus. Meus irmãos, perdoe a dureza, porque tem hora que a gente tem que falar duro com as pessoas. É igual o pai quando está castigando o filho, ele tem que ser duro para poder a pessoa entender, a criança entender. A partir do versículo 24, Jesus paga tributo. Olha só. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos, né? Mas para que não escandalize, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abre a boca e encontrarás ali um estáter. Toma, dá por mim e por ti. Para que não escandalize, porque tem pessoas que escandalizam. Jesus não pagou tributo. Já imaginou se Jesus Cristo não pagasse o tributo aqui? Muito pastor ia dizer assim: eu tenho que sonegar imposto, porque Jesus Cristo não pagou imposto. Porque tem gente que é tapada na mente, não entende a palavra de Deus, ela não consegue compreender a palavra de Deus. Tem muita gente que usa esse versículo de Mateus 23 aqui. Vamos ver aqui. Esses pastores usam aqui para prender muita gente, dizendo que Jesus Cristo mandou dar o dízimo. Presta atenção. Dizendo que é no Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais do hortelã. Do hortelã. Veja se vai falar em dinheiro, em moeda. Que dizimais do hortelã, o endro e o comínio. Tudo aí é plantação. E desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer isso, dar o dízimo do coentro, do comínio, do milho, do gado, de tudo, não de dinheiro, sem desprezar aquelas outras coisas. Jesus Cristo estava mandando dar esse dízimo aí, dizendo assim: vocês devem fazer isso. Por quê? Porque Jesus Cristo estava na lei ainda, ele estava vivo. Ainda não era o Novo Testamento, meus amados. Não é possível que ninguém entenda isso. O Novo Testamento só vale depois que Jesus Cristo morre. Enquanto ele está vivo, ele está na lei de Moisés. Mas mesmo assim, ele na lei de Moisés, ele ainda amenizou muita coisa. Amenizou muita coisa, porque o coração do homem é duro de penetrar. Só Deus e o Espírito Santo é que podem abrir o entendimento tapadamente. Não entende, não vai entender. Só se converter. Mas eu frequento a igreja, já me batizei. Tem muita gente que frequenta a igreja, já se batizou e nunca se converteu. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo andavam com ele, viam as maravilhas, era cura, ressuscitar morto. Eles viram, mas nenhum tinha se convertido. Nenhum deles cria.
Está entendendo? O próprio Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, anima teus irmãos. Porque ainda não eram convertidos, ainda não tinham fé, ainda não acreditavam. O barquinho, Jesus Cristo estava dentro do barco, o barco estava afundando, eles começaram a nós vamos morrer, Jesus, salva nós. O Filho de Deus ali dentro do barco, eles com medo de morrer. Está entendendo? Então eram homens ainda duros de coração, como hoje ainda existem muitas pessoas duras de coração. Os servos e as servas de Deus, que têm entendimento espiritual, vai ver que eu estou falando a verdade, porque eu estou falando à luz da Bíblia. Dízimo é do Velho Testamento. Igreja que cobra dízimo está cobrando uma lei que não foi feita para mim nem para você, foi feita para os israelitas. Ainda hoje eles pagam dízimo lá. E não é dinheiro, nunca foi dinheiro e nem vai ser. É alimento. A Bíblia inteira fala de dízimo como alimento, é só hortaliças, é só do gado, do coentro, do cominho, do endro, do milho, só alimento. Não fala em dinheiro. Mas porque naquele tempo não tinha dinheiro. Tem tanta gente besta que ainda fala isso, meu Deus. Naquele tempo não tinha dinheiro. Como é que não tinha dinheiro, meus amados? Se antes de Moisés, Abraão comprou por 300 peças de prata um campo para enterrar Sara. Já existia o dinheiro naquela época. Deuteronômio capítulo 14, só mais essa aqui. Deuteronômio capítulo 14, e lê lá. Pastor não quer ler isso aí. Sabe o que diz lá? Diz assim, eu vou aqui falar numa língua nossa para poder entender mais rápido. Deuteronômio capítulo 14, diz assim: no final do ano, na época da tua colheita, preste bem atenção, na época da tua colheita, está falando em quê? Alimento. Quando tu for dizimares do teu dízimo, do teu coentro, do teu cominho, do teu milho, e o local que tu escolheu para dizimar seja muito longe, pega o dízimo e troca por dinheiro e leva. Está entendendo? Como é que eu vou trocar o dízimo por dinheiro? Se o dízimo de hoje é dinheiro, como é que eu vou trocar dinheiro por dinheiro, gente? Era alimento. Ele estava dizendo, olha, se tu for dizimar e a tua dizima for muito grande, a tua colheita for grande demais e tu não puder carregar, porque a igreja que tu vai é muito longe, pega teu dízimo todinho e vende. Pega o dinheiro e leva. Aí quando chegar lá, é para entregar o dinheiro, Deuteronômio 14, lê lá. E quando tu chegar lá, pega o dinheiro e troca por dízimo de novo. Porque não é para entregar dinheiro na mão dos corruptos, ladrões, mercenários, cães gulosos que existem por aí. Que vive às tuas custas. Gigolô de crente, vive às tuas custas. Não trabalham. Eu trabalho aqui na palavra de Deus te pedindo o tempo todo. É tu que trabalha para sustentar ele. Carrões, sítios, aviões, jatos e o bando de besta entregando dinheiro. Santo Deus de misericórdia, perdoe, mas tem hora que é triste a gente falar das coisas de Deus. Para quem não adianta, não vai entender. Enquanto não abrir teu entendimento espiritual, o teu olhos espiritual para essas coisas que Deus não quer de ti dinheiro, Deus não quer de ti sacrifício de tolo. Tem aí na palavra de Deus, Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Sabe o que é sacrifício de tolo? É a pessoa subir uma escada de joelho, pensando que vai receber bênção. É uma pessoa que pega da sua casa, pensando que vai receber bênção. É uma pessoa que pega o seu salário, dá, pensando que vai receber. Sacrifício de tolo. Tolo. Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado, arrependido. De um coração fiel. De um coração temente a Deus. Nós temos que temer e tremer diante dele. É isso. Se você é fiel, se você é uma serva fiel, um servo fiel, se você obedece à palavra de Deus, acabou. O próprio Jesus Cristo disse: Jesus Cristo é mentiroso? São os pastores todos verdadeiros? Jesus Cristo é mentiroso? Quando ele falou assim: buscai as coisas de Deus e o resto será acrescentado? O resto o que é? O resto o que é?
Não cuidais pelo dia da manhã, o que é que eu vou comer? Olha os passarinhos. Eles não pensam no dia da manhã, mas todo dia eles comem. Vocês não são melhores do que os passarinhos? Não cuidais vós do que vai vestir amanhã. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu melhor do que os lírios do campo. E vocês não valem mais do que os passarinhos? E vocês não valem mais do que os lírios do campo? Irmãos, pelo amor de Deus, tenham misericórdia. Creia na palavra de Deus, creia no que o Senhor Jesus Cristo falou. Porque a partir do momento que você acredita em homens que falam mentiras, você está dizendo que Jesus Cristo é mentiroso. Porque Jesus Cristo disse, se você procurar as coisas de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Ah, mas eu quero ser rico, eu quero prosperidade. Então vai procurar o diabo. Vai fazer pacto com o diabo, quem sabe ele te dá. Quem sabe ele te dá, mas eu não quero. Então procura a igreja que serve o diabo, que a igreja que serve o diabo também vai te dar. Mas vai tomar. Vai tomar tua paz, vai tomar tua alegria, vai tomar teu desejo de viver, vai te jogar uma doença incurável, vai fazer tudo. Tu tá na mão dele, ele vai fazer o quê? O que é que vem de bom da parte dele? Nada. Agora, da parte de Deus, deixa Deus te dar o que Ele quer. Se Ele quiser te dar só paz, é paz. Mas é bom a paz. Se Deus te quiser dar só uma casinha, humilde, mas tem o que comer. Nunca vi um justo mendigar o pão. Está na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, então rasga, joga fora. Não vai servir mais a Deus. Ou você crê nas bênçãos que está escrito, porque as bênçãos que está escrito aqui é para quem serve a Deus. Agora, as maldições que está escrito aqui é para quem não serve. Então eu não necessito de ir para a igreja, chegar lá atrás de um pastor para pedir bênçãos espirituais, materiais e prosperidade. Eu necessito pedir a Deus, Ele vai me dar as espirituais. E se for do querer dele, me dará também as materiais, tá bom? Nos perdoem, em nome de Jesus, se foi um pouco duro, mas estou falando com essas pessoas que são tapadas. Se você não é, então pegue também a sua porção, compartilhe esse vídeo, que tem muita gente que precisa ouvir uma verdade de vez em quando. Um puxãozinho de orelha é bom. Eu amo. Eu amo quando eu vou na igreja que eu estou contrito e estou... Senhor, aí a palavra, eu saio de lá alegre. Meu Deus, Senhor, hoje deu uma lapadinha nas minhas costas, que bom. É para mim consertar o que Ele quer. Como o pai, quando coloca o filho de castigo, às vezes dá uma sova, para que é? É para o mal, é porque tem desejo do mal? Não, é para poder colocar ele no caminho reto. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a santa paz de Deus.